Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur. Bem, hoje nós iremos falar a respeito de um assunto interessante, de um assunto que muitos não entendem, infelizmente, por não entender, pagam um preço terrível. Infelizmente, assim como muitos no passado subtraíam os ensinos e adulteravam os ensinos das Escrituras, e aí sofreram graves consequências. Então, o que está acontecendo hoje é a mesma coisa que acontecia no passado. As pessoas distorciam e deturpavam as Escrituras para o seu benefício próprio, ou para o benefício de alguns que tinham status, posições, eram pessoas que infelizmente dadas ao governo, um governo corrupto, um governo que era totalmente desordeiro, um governo que infelizmente também fazia parte deste império de corrupção. E hoje nós estamos vendo isso. E hoje nós vamos ler o livro de Vaikra, de Levítico, capítulo 19, e entendermos algumas coisas que muitas pessoas deturpam ou até adulteram por não conhecer, ou por ignorância, ou até mesmo com intenções malignas. Pessoas que infelizmente fazem isso, e o pior, levam as pessoas a também cometerem essas aberrações, essas coisas malditas, e por não entenderem, acabam destruindo famílias, acabam destruindo lares. Nós temos um critério muito grande aqui na comunidade, que é de tomar cuidado com certas pessoas que vêm na comunidade justamente porque ouviu falar do judaísmo, elas se descobrem e aí elas querem levar tudo a fio da espada, E aí querem mudar a alimentação da noite para o dia. A esposa não vem na comunidade, é uma ex-cristã, um cristão, quer dizer. E aí há conflitos. E o que eu estou querendo dizer é que essas pessoas não estão preocupadas com essas pessoas, e aí acabam obrigando as pessoas a fazerem aquilo que elas fazem. E aí há conflitos familiares, há desavenças familiares e até separações. Então, quando Paulo fala que eles destroem famílias, está falando nesses aspectos também, nestas situações. E hoje o que ocorre é isso, é oração para tudo, oração pro sol, oração para amanhã, oração, quer dizer, não é oração, é reza, tá? Reza significa repetir. Então é reza os utensílios que eu trago para dentro de casa. Vou orar por esses utensílios porque está escrito no Sidur, está escrito no Talmud. Então eu vou orar por esses utensílios, para que eles sejam consagrados. E aí elas ficam deusificando, idolatrando. Tem rabinos, tem pessoas que idolatram um kippah, um mezuzá, que é um mandamento, mas ficam idolatrando.
Se eu não usar o kippá, eu vou cair em adultério. Reza para tudo. Ela entra dentro de uma casa, reza. Não é oração. Não é uma oração voluntária que Yeshua sempre enfatizou. Não é uma oração que vem de dentro, que às vezes não precisa nem abrir a sua boca, mas você é justificado por aquilo que você está expressando dentro de você, que o Eterno ouve muito mais ainda. Então, quando Paulo fala sobre isso, é porque infelizmente as pessoas, o gentio está totalmente lambuzado na idolatria. Eu fui criado, pessoal, num lar idólatra. Eu fiz primeira comunhão, eu fiz eucaristia, entendeu? Eu fui do cristianismo, eu fiz teologia, né? Vivi quase 20 anos no cristianismo. Eu fui criado num local idólatra. Apesar de meus pais serem católicos, eu fui criado. Então, e eu não conheço minha genealogia, eu não conheço meus bisavós, eu não conheço. Se perdeu. Então, eu me coloco no meu lugar como um goim, gentil, que é o mínimo, né? Ainda com um risco sério do Eterno ainda não me aceitar, por causa de algumas coisas que nós cometemos. Mas eu me coloco no meu lugar. Eu sou assim, eu era assim. Então hoje pertenço à casa de Efraim, e olhe lá, eu pertenço à casa de Efraim, e olhe lá. É uma coisa que o Eterno vai nos receber. Não é eu que vou dizer, eu pertenço, eu sou. Não. Está escrito que não é para a gente se vangloriar, porque o Eterno pode remover. Então, se ele pode remover, é porque ele colocou. Então, eu corro um sério risco de não pertencer a Efraim, que se misturou. Então, as características de Efraim são de idolatria, de se lambuzar com porco, né? Se misturou entre as nações, é um idólatra, é um prostituto. Então, essas características que Efraim fez quando se perdeu, são minhas. Quando eu encontro o Eterno, eu me renovo, eu encontro a Techuvá verdadeira e eu acabo mudando o que está dentro de mim, que antes era um pecado. Eu acabo mudando, eu estou no processo de Techuvá. Então eu me coloco no meu lugar. Então, o que tem de gente destruindo vidas? Não está escrito, não é diferente do cristianismo. Os mesmos atos que ela tinha no cristianismo, que ela prejudicava um, prejudicava outro, caluniava um, caluniava outro, é o mesmo que tem dentro do judaísmo onde ela estiver. Onde ela estiver, ela vai ser do mesmo jeito. Por quê? Porque a mudança interior não é prioridade, é o exterior. Então, em Vaikra, capítulo 19, nós vamos ler. A única finalidade aqui é para que o povo obedeça e seja santo, e que não façam como as outras nações. A finalidade é esse. Mas infelizmente o gentio, goim e idólatra, ele volta-se para o judaísmo e acaba extraindo práticas do judaísmo e se auto-titula judeu e se veste como judeu, e ele não é.
Ele não é. Não é. Não é, gente. Capítulo 19 de Vaikra, Levítico, diz o seguinte: Adonai disse a Moshe: fale a toda a comunidade de Israel, diga-lhes: sejam santos, porque eu sou santo. Adonai, o Elohim de vocês, sou santo. Cada um de vocês reverenciará seu pai e sua mãe, e vocês guardarão o meu Shabatot. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Shabatot aqui está no plural, que significa que é semanal. Então, todo sábado eu tenho que guardar o Shabat e reverenciar meu pai e minha mãe, certo? Não se voltem para os ídolos e não moldem deuses de metal para si. Eu sou o Adonai, o Elohim de vocês. Veja, eu tenho este animal aqui, esse animal expresso. Olha, aqui é um passarinho, todo mundo sabe que é um passarinho, né? Este passarinho aqui, ó, tá? Se eu for olhar, isso aqui tá errado, porque não é para moldar, certo? Só que o problema não é isso. É um passarinho, gente, cerâmica, certo? O problema não é a moldagem, certo? O problema aqui não é a moldagem. Eu posso ter, como eu tenho vários ali, porque eu não vou virar a cama, senão eu tenho vários ali em cima do painel. Então, minha esposa colocou. São bonitinhos, né? Então, a finalidade aqui é de adoração. Se eu pegar esse passarinho, amanhã, acender uma vela na cabeça dele, se ajoelhar, se prostrar, aí ele vai virar um ídolo. E aí eu vou reverenciá-lo, eu vou adorá-lo, eu vou orar por ele. Então, o problema não é isso, o problema é o que eu faço com isso. Isso é idolatria. E idolatria não é só isso. Não é só isso aqui, ó. Formar uma espécie. Idolatria também é duvidar do poder do Eterno. É menosprezar o seu poder. É dizer que tudo está no domínio do diabo. Os cristãos falam muito isso. É o diabo, irmão. É o diabo o quê, gente? O diabo faz o que o Eterno manda. E ponto final. O Eterno autoriza, ele executa. Acabou. Não mais nada demais. Então, entendeu? A finalidade de idolatria é essa. Continuando. Quando oferecerem um sacrifício de oferta de paz, a Adonai ofereço de forma que seja aceito. Ele será comido no mesmo dia em que vocês o ofereçam e no dia seguinte. No entanto, se algo sobrar até o terceiro dia, será queimado por completo. Se alguma parte dele for comida no terceiro dia, será algo repugnante e não será aceito. Além disso, quem no começo suportará as consequências da profanação de algo sagrado para Adonai. Essa pessoa será eliminada do povo. Então isso aqui é uma coisa que o pessoal tinha que praticar e fazer quando era um sacrifício de oferta de shalom, de paz. Aí ele diz: não roubem, nem enganem ou mintam uns aos outros. Veja, uma pausa. O que tem acontecido hoje é as pessoas mentirem, roubarem, certo? Elas roubam, mintam e enganam uns aos outros. E do mesmo jeito que ocorre onde ela estava no cristianismo, ocorre dentro de onde ela está numa comunidade. Porque o que estão priorizando nessa comunidade não é mudança interior, é o exterior. Então, e amanhã eu vou colocar para fora, eu vou fazer isso, por quê? Porque eu não tenho controle contra essas coisas. Então a prioridade é a mudança interior e não exterior. Mas estão fazendo ao contrário, sabe por quê? Porque cuidar do interior, quando você fala a verdade para alguém mudar, e essa pessoa, ela se auto machuca, ela diz: eu não vou mudar, ou eu vou mudar. Ela começa a ter um conflito dentro dela de
de negação. Aquilo que eu fazia, não faço mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Eu vou controlando esta má inclinação e potencializando a boa inclinação. Aí eu estou tendo mudança interior. Agora por que não falam isso? Porque ninguém aguenta, ninguém gosta, ninguém quer ouvir a verdade. Ninguém quer isso. O ser humano está romantizado a ouvir mentiras, a ouvir fábulas. Ele está romantizado nisso. E é isso que ocorre hoje. Então, é melhor eu falar do Zohar, é melhor eu falar do Talmud, do Midrash, do Humash, do Tânia. É melhor eu falar tudo isso. De coisas de homens inventadas para dizer que eu sou sábio e para que os outros se admirem comigo, do que eu falar assim: olha, você que rouba, não roube mais. Você que engana, não engane mais. Porque a mudança é interior. E toda a Bíblia trata disso. Mudança interior e não exterior. Todas as escrituras sagradas falam disso. Mas hoje está romantizado. Ninguém consegue ouvir uma verdade. Infelizmente, a maneira de que você ouve, quando você se ofende, é porque você precisa mudar. Né? Eu gosto quando as pessoas dizem assim: olha, você precisa mudar nisso, nesse aspecto aqui. E eu digo, realmente é verdade. Só que hoje, como o Eterno tem nos capacitado com discernimento, a gente entende, será que aquela pessoa quer o meu bem ou ela quer o meu mal? Será que ela está falando isso para o meu bem ou porque ela quer ser mais alguém na sociedade com status diferente? Então nós entendemos isso. E as pessoas têm que entender isso. Ela quer meu bem, poxa, legal, vamos orar, vamos pedir ao Eterno. Aí beleza, tudo flui. Mas infelizmente hoje não é assim. As pessoas não vivem desta maneira. Não estão nem aí. Continuando. Aí ele fala: não mintam, não jurem em falso por meu nome, isso seria a profanação do nome do Eterno. Eu sou Adonai. Não oprimam nem roubem seu vizinho de modo específico. Não retenha o pagamento de um trabalhador contratado até amanhã do dia seguinte. Não amaldiçoe o surdo, nem coloque obstáculo no caminho do cego. Isso aqui tem várias maneiras de interpretar. Tem cego que enxerga, e ele está cego, porque o problema não é os olhos. Os olhos são apenas uma lente, mas o que enxerga é seu cérebro. O seu cérebro que está enxergando, os seus olhos é uma lente. Por isso que alguns rabinos dizem que os olhos é a janela da alma, e os olhos falam tudo. E é verdade, em alguns aspectos sim. Não coloque. E Yeshua falou: um cego não pode guiar outro cego. E ele falou isso. E o que ocorre hoje? A pessoa está cega, está guiando o outro. A pessoa está cega, no caso do gentio, do goim, que está lambuzado. Ele pode ser o melhor erudito da face da terra. Mas se você perguntar assim: você sabia que está escrito isso? Ele não sabia. Então ele não tem conhecimento nenhum das escrituras, ele não sabe de nada. Então ele vai ter que mudar o que ele é dentro dele. Ele pode ser o melhor erudito, é gentil, mas ele pode ser o melhor sábio, erudito, como existia antigamente. Mas dentro dele é ignorante nas escrituras. Então ele tem que mudar o interior. O interior é prioridade. Então, mas ele está cego. Ele está ceguinho. Nas escrituras ele não tem nada. Cego. E aí eu pego, coloco ele dentro de uma comunidade judaica. Aí o camarada vai levar ele pro buraco.
porque ele já está cego. O outro, que é cego, também leva ele. E aí aquilo que Yeshua falou, que ele se torna 2 vezes filhos do Guerrinom, do inferno. E já é a primeira vez que ele está no mundo e tal. Aí ele vem para a comunidade judaica, 2 vezes ele se torna pior. Está escrito, não sou eu que estou falando. Continuando, não oprime ou rouba seu vizinho, tal. Não amaldiçoe o surdo. Versículo 15 do 19 diz: não sejam injustos ao julgar. Uma outra situação: você convive com a pessoa a vida inteira, a pessoa te conhece, mas ela tem inveja de você, ela tem raiva de você. Aí um dia, numa situação em que ela possa lançar tudo aquilo que está guardado dentro dela, ela joga. Ela julga você devendo. É a pior desgraça. É a pior desgraça julgar alguém devendo. Você está julgando uma pessoa, mas é pior do que ela. E o pior, reúne um monte de gente. E você está julgando, é pior do que ela. Severo castigo contra você virá. Sabendo disso, se eu estou na condição de juiz, e eu estou devendo também para a sociedade, eu salvo com 5, 3 mulheres, ninguém sabe. Eu traio minha esposa, ninguém sabe. Eu roubo, ninguém sabe. Eu minto, eu calunio. Eu fico caluniando um outro, ninguém sabe. E aí eu me coloco numa situação de juiz, devendo. E os demônios sabem. E os anjos também sabem. E o Eterno também sabe. E aí você julga aquela pessoa. Você aí começa a arrumar pelo em ovo, histórias inventadas. Parabéns. Seu dia vai chegar. Como reverter isso? Pedindo perdão para o Eterno? Revertendo só indo até a pessoa que você caluniou, que você julgou sem estar preparado. Então esse julgamento aqui é para quem estava qualificado para julgar. Vocês lembram da mulher adúltera? A Torá fala que os 2 têm que morrer, o homem e a mulher. Só levaram a mulher. Cadê o sem vergonha lá para levar também lá para Yeshua? Eles disseram: encontramos esta mulher em adultério. Cadê o homem? Yeshua não perguntou. Mas ele disse: olha, quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E todos, com a consciência pesada, saíram. O que Yeshua está nos ensinando? Você está na condição de julgar alguém? Hein? Eles foram melhores do que vocês, não jogaram pedra? Não. Muitos hoje julgam, matam, assassinam. E olha, outra coisa, assassino não é só quem mata. Assassino é quem quer ver o mal de uma pessoa, sem ela ter feito nada, por inveja, por ambição, por disse-me-disse. O Eterno só vai perdoar quando você se reconciliar com quem você prejudicou.
Está escrito, não sou eu que estou falando. Por isso que eu não me meti a besta de julgar ninguém, não vou julgar ninguém. Eu não sou louco. A gente tem toda a condição de julgar, falar, jogar na cara, falar, eu vou fazer isso, eu sou pior, talvez. O Eterno pode olhar para mim e falar assim, você é pior. E aí? A Brit Hadashah não ensina isso. A Brit Hadashah fala, se alguém for surpreendido, for pego, fazendo algo de errado, que é da comunidade, refreio ele com o espírito de brandura, para que ele não entre na depressão esmagadora. Isso que a Brit Hadashah ensina. Repreenda com o espírito de brandura, com amor, com afeição fraternal. É isso sim. Isso tem que fazer. E não ficar julgando. Você que está me ouvindo, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Aí ele diz, não sejam injustos ao julgar, não demonstrem parcialidade pelo pobre, tampouco use de deferência para o poderoso, julgue seu vizinho com justiça. Esse julgamento eu tenho que estar qualificado para julgar alguém. Eu estou vendo um cisco no olho do meu irmão, mas aqui no meu olho tem um pedaço de tora desse tamanho. Como que eu vou remover o cisco do olho dele? Eu tenho que tirar a minha. É isso que Exu ensinou. Ou eu estou errado? Não espalhem calúnias no meio do povo. Não sejam neutros quando a vida do seu vizinho estiver em risco. Eu sou Adonai. A vida do seu vizinho, do seu irmão está em risco. Eu sou neutro. Eu quero ver a desgraça dele. Aí, ó. E ainda se fantasiam de judeu. Que vale? O que vale? O que vale você colocar um chapéu do judaísmo ortodoxo, tradicional, deixar os peotes, os tzitzit arrastando no chão, como o Yeshua falou, e ser assim? O que adianta? Onde você vai parar? Por isso que nós temos a prioridade de mudança interior, que não é fácil não. Muitas pessoas têm vindo até nós, graças ao Eterno, estamos reconstruindo, né? Daqui a pouco estamos com 20 pessoas ou mais, e a mudança é interior, e nós temos enfatizado que elas não são judeus. Possa ser que seja, mas é o Eterno que vai dizer, porque ela se perdeu, ela perdeu a identidade dela. Então, está mais para gentil, Efraim, casa de Efraim. E aí ela lutar contra si para ser um bom ser humano, não caluniar, não maldizer, que é isso aqui, ó, que acontece hoje nas melhores famílias, nos lugares onde você vai, você só vê gente falando mal do outro. Infelizmente. Não odeie seu irmão no seu coração. Aí, Yeshua está ensinando. E repreenda o seu vizinho com franqueza, para não incorrerem em pecado por causa dele. Não se vinguem. O que acontece hoje? Estão se vingando. Eu vou me vingar. Não, ele pertence à vingança. Nem guardem rancor de ninguém do seu povo. Ficar com raiva. Olha aí. E ainda diz que é judeu. Não entende a Torá. Aí, capítulo 19 de Vaikra. Lê lá, gente. Lê. Não acredita em mim, não. Sai daí. Não acredita em mim, não. Leiam. Estudem.
e repreenda o seu vizinho, né? Não guarde rancor de ninguém do seu povo, ao contrário, ame seu próximo, seu vizinho, como a si mesmo. Se eu não amo quem está perto de mim, eu vou amar mais quem, gente? Como que eu vou amar alguém? Se eu não amo aquele que sempre cuidou, ajudou, teve paciência, sempre quis o meu bem, falava a verdade, né? Se eu não amo esse, eu vou amar quem? Por isso que nós tínhamos a capacidade de ser paciente com alguns ignorantes. Nós temos isso, graças ao Eterno, Ele nos concedeu. De sempre fazer aquele efeito boi. Quando a pessoa vem falar algo que ela não sabe, a gente fala assim, ó. E ela pensa que é um sim. Não é um sim, é analisando. Continuando, observe meus regulamentos, não deixe seu gado cruzar com um gado de outra espécie, não semeie seu campo com dois tipos diferentes de grãos. Eu não posso plantar uma jaca e um feijão do lado. Está errado. Não vistam roupas de tecido feitos com dois tipos diferentes de fios. Ó, eu tenho uma roupa aqui que eu acho que, ó, tem outra aqui com dois tipos de fio diferentes. É idolatria? Tem nada a ver. O intuito aqui era para adoração a ídolos. Se o homem se relacionar sexualmente com uma mulher escrava, que não foi resgatada nem recebeu liberdade prometida com outro homem, haverá uma investigação. Eles não serão executados, pois ela não era livre. Como reparação, ele levará um carneiro como oferta pela própria culpa e a entrada da tenda do encontro. Porém, fará expiação por ele diante de Adonai, com o carneiro da oferta pela culpa e por causa do pecado cometido, e ele será perdoado do pecado cometido. Quando vocês entrarem na terra que plantarem vários tipos de árvores frutíferas, deverão considerar-lhes o fruto como algo proibido por 3 anos. Eles serão proibidos, não o comam. No 4º ano, todo o seu fruto será consagrado ao louvor a Adonai. No 5º, porém, poderão comer do seu fruto, para que produzam ainda mais povo para vocês. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Não comam nada com sangue. Não pratique as adivinhações nem as predições do futuro. Não deem forma arredondada ao seu cabelo sobre as têmporas e nem danifique as pontas da barba. Não arranque pedaços de sua carne quando alguém morrer. Nem se tatuem, nem marquem. Eu sou Adonai. Vejam, a finalidade aqui é única. Olha o meu cabelo. Tá quase careca. A finalidade aqui era para adoração a ídolos. Existiam pessoas que morriam e por ela sentir tanto amor por aquela pessoa, ela arrancava um pedaço. Outras nações faziam isso e deusificava tudo. Eles se autoflagelavam para adoração a ídolos. Então a finalidade era essa. E aí teve uma pessoa no meio aí do evangelho, disse o seguinte, ó, a finalidade aqui é para adoração a ídolos, então você pode se tatuar. Ele parece um gibi, e é evangelho, cheio de tatuagem. Aí ele diz, ó, então a finalidade aqui é para adoração, então você pode se tatuar. Olha o que essa aberração do século XXI está falando. Bem, eu posso fazer uma tatuagem? Posso, problema meu. O corpo é meu, o Eterno me deu o corpo. Posso. Mas isso é um princípio? Se fosse para mim nascer com tatuagem, minha mãe teria, quando eu nascesse, que foi de parto normal,
Você imagina, minha mãe sofreu pra caramba, né? Então, e ela disse que sofreu bem. Então eu viria com um monte de tatuagem de carpa, de carpa, de Turma da Mônica, tatuado. Eu viria, se fosse para o Eterno fazer assim, eu viria. Então não é princípio. O princípio é manter o que você é. Então não precisa eu ficar me tatuando. Eu quero chamar atenção. E as pessoas gostam de fazer isso. Chamam atenção. Alguém diz, nossa, tatuagem bonita, hein? Bacana, hein? Legal. Você é o cara. Você é a mina. É pra isso, a finalidade é essa.